Olá, pessoal, bom dia. Muito fraco, pessoal. Bom dia! Ótimo. Eu quero agradecer à direção da escola, ao diretor que está ausente, agradecer à professora Aida, minha amiga, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos os professores, coordenação, aos funcionários da escola e quero agradecer principalmente vocês que nessa manhã me trouxeram, estão me trazendo muita alegria. Muito obrigado. Palmas então para vocês. Antes de nós iniciarmos a entrevista propriamente dita, eu tive uma reunião agora com a professora Aida e nós acabamos de acertar. Eu não sei se vocês sabem. Ela acabou de dizer que eu escrevi um livro sobre os sacis. Se lembram disso que ela escreveu? Se lembram, sim ou não? Pois é, eu tenho uma criação de sacis. Eu tenho um sítiozinho onde eu levo as pessoas para fazer uma visitação lá no meu sítio e para visitar os sacis. Querem ir? Ótimo. Só que é o seguinte, aliás, e lá, assim, nós iremos em ônibus, numa quinta-feira, tem que ser de quinta-feira, só que à noite, professora. À noite. Tudo bem para vocês ir à noite? É? Então, maravilha. Então, é o seguinte, nós vamos nos micro-ônibus da prefeitura. Vocês vão pedir autorização para os pais de vocês. E lá, vocês serão recebidos por monitores em uma mesa enorme do café da tarde, igual esse café que teve aqui hoje, uma delícia. E aí é o seguinte, só que cada aluno, para entrar, para fazer a visitação lá dos sacizinhos, que coitadinhos estão lá agora com frio danado. E aí, cada um de vocês vão ter que pagar R$200. Eu preciso disso para manutenção lá dos sacizinhos. Cada um pagando R$200. Ó, que coisa boa. Concordam, sim ou não? Porque é o seguinte, o professor não paga, o professor vai de graça. Gostaram? Sim ou não? Bem, então nós vamos fazer o seguinte. Os alunos não vão pagar. E quem vai pagar serão os... Isso! Então, olha. Ó, pessoal. Atenção aqui na minha mão. Olha, quando eu fizer assim, aí a gente volta a fazer silêncio, ok? Tá? Então, todo mundo conversando, todo mundo falando, não sei o que, tal. Presta atenção aqui, ó. De novo, então. Todo mundo conversando, tal. Ótimo. Então, pessoal, mas depois nós podemos tratar com mais cuidado dessa nossa ida lá para o sítio, porque é o seguinte, vocês vão ter que levar várias roupas, porque vocês vão ficar lá na terça, na quarta e na quinta-feira é que vocês vão ficar 3 dias lá. Quem gosta de tomar leite no curral? Pois é. Um, dois e... Pessoal,
Alguém de vocês já tirou leite de vaquinha? Quem nunca tirou, nós temos lá umas mini vaquinhas, são vaquinhas desse tamanhozinho assim, ó. Quem gosta de andar a cavalo? Nós temos mini pôneis, são aqueles cavalinhos pequenininhos. Quem gosta de tomar banho de cachoeira? Também temos cachoeira e piscina. Piscina aquecida, vocês gostam? Lá tem piscina também, tem piscina aquecida. E quem vai pagar? E os funcionários também. Não é só professor não, tá bom? Todo mundo vai ter que pagar, tá bom? Bem, mas nós... 1, 2 e... Pessoal, agora então nós vamos passar para as perguntas e para as respostas, senão a gente não termina a tempo, não é? O senhor disse em algumas entrevistas que sofreu bullying na escola. Como foi? Em algum momento pensou em desistir de estudar? Olha, todo mundo sabe o que é bullying? Sim! Inclusive, os meus sacizinhos, professora Aida, os meus sacizinhos estão sofrendo, eu tenho alguns que estão nascendo com 2 perninhas. E aí, no início, nós deixamos, porque imagina, que bom, né, que nasceu o saci com 2 perninhas. E nós deixamos, e eles passaram a sofrer bullying dos outros sacis, que eles iam passando, andando normal, aí os outros sacis falavam, aí, seu 2 pernas, aí, seu 2 pernas. Então, isso é terrível. Essa história de bullying, eu sofri, né, quando morava na roça. Primeiro, porque eu morava na roça e vinha para a cidade estudar. Chegava na cidade, o pessoal falava, lá vem o caipira. Eu era o caipira. E naquela época existia uma grande diferença entre quem morava na roça e os da cidade. Quem morava na cidade se achavam os bambambãs. E quem morava na roça eram os caipiras, os matutos, os capiaus e tal. E aí, estando na cidade, eles me chamavam de caipira. Quando eu voltava para a roça, eles me chamavam de professorzinho, quer dizer, então eu não tinha um lugar para ficar. Vinha para a cidade, era maltratado. Voltava para a roça, também era maltratado. O bullying é uma coisa horrível, que a gente fica muito desinquieto, fica muito incomodado, é desconfortável, principalmente quando alguém fala com a gente, coloca um apelido, porque você tem por exemplo, quem usa óculos, eu uso óculos, eu só não trouxe agora, mas eu uso óculos. E aí eu usava óculos de pequeno, que nem o professor Sérgio, aí os caras falam, aí, 4 zóio. Não é? Qual é o problema de usar óculos? Aliás, olha o charme do professor. Professor, sobe aqui, professor. Olha o charme, palmas, professor Sérgio. Aê! Olha o charme do professor. Tá vendo? O senhor alguma vez sofreu bullying? A gente sempre sofre quando criança, mas na época a gente nem chamava de bullying, né? Isso. Sim. E a gente aprendeu assim, não dá muito valor pra isso. Machuca, óbvio, né? A gente guarda. Mas a gente releva com o tempo. Palmas, professor Sérgio. Sabia que é um grande comprador de carros? Qual é o seu carro preferido? Esse que eu comecei a contar para vocês do Saci, que não é um causo, mas que é uma coisa verdadeira, eu gosto muito de contar, que são os causos dos Sacis. Que, aliás,
lá na minha criação, eu tenho por volta lá de uns 300 sacis ou mais, né? E inclusive, pessoal, essa história de falar que o saci usa boné, que usa shortinho e que fuma, tudo isso é lenda, é criação, é uma anedota que criaram sobre os sacis. É um folclore isso, professor? Porque, primeiro, quem na floresta faz o gorrinho para o sacis? Ou faz o shortinho dele? Ninguém, lá não tem costureira na floresta. E também ele não fuma cachimbo, porque é horrível a pessoa que fuma. Se tiver alguém que fuma, desculpa, tá? Mas é horrível. Inclusive, sexta-feira, eu tive um amigo que morreu. Ele fumava 4 maços de cigarro por dia, um fotógrafo aqui de Rio Preto. Ele descobriu que tinha doença há menos de 20 dias. Em 20 dias ele morreu. Olha que coisa. Motivada por quê? Pelo cigarro. Então, se o cigarro faz mal para o adulto, imagina para o animal. Então, isso é lenda. O que acontece é o seguinte, o sacis, como é muito brincalhão, passando lá no fundo da casa de alguém, viu lá no varal uma roupa, e gosta muito de vermelho, pegou lá uma camisa vermelha, enrolou na cabeça e saiu pulando, né? E passou perto de alguém, aí alguém disse, olha lá o saci com um gorrinho. Ou enrolou no corpinho e tal, aquela roupa, aquela camisa, enfim, uma toalha, e aí alguém disse, ele tem um shortinho, mas ele não tem shortinho, não tem o gorrinho e também não fuma, ok? Como o senhor auxilia pintura, cozinha e palestra? E ainda ser escritor? Pergunta para as professoras que são mães e que e que cuidam da casa, não é? E que vem da aula e depois volta para casa e vai. Então a gente consegue arrumar tempo para tudo, desde que nós queiramos, né? Desde que nós tenhamos a vontade. Eu consigo dividir meu tempo em pintar. Hoje eu sou aposentado da Polícia Militar, então eu estive aqui já outras vezes, fardado inclusive, quando eu trouxe para cá o Projeto Vida, que era a aula de trânsito nas escolas. Eu acho que o ProERD eu não vim para cá com o ProERD. E então a gente consegue distribuir o tempo, porque o tempo é muito precioso, né? E a gente não pode perder tempo. Então, quando eu pinto, escrevo, faço visita nas escolas, tudo com o tempo muito, muito equilibrado, tá bom? Você ficava bem com os professores da escola ou tinha algum amigo chato? Vem cá, gente, olha. Tem sempre um chato, não tem? Mas a gente faz o seguinte com aquele chato. A gente usa de delicadezas com ele. Se ele for chato com a gente não retribui a chatice com ele, até que ele deixe de ser chato. Porque, às vezes, ele é o único chato da turma. E se todos os outros não forem, e só ele, aí ele vai acabar achando assim, puta, mas só eu que sou chato? Puxa vida, eu vou deixar de ser. E assim, muitos daqueles chatos deixaram de ser e hoje são meus grandes amigos. Tá bom? Na sua infância, como era o seu dia a dia sendo um menino da roça? O senhor tinha tempo de brincar? Como eram as brincadeiras? Você vai me fazer chorar agora, moleque. Olha, eu tive uma infância, mas pensa numa infância feliz. Mas pensa numa infância pobre. Nós éramos muito pobres, mas nós tínhamos dignidade. Agora, semana passada, nós vimos, professora Aida, passou na televisão um caminhão, tombou, carregadinho de caixas de leite. E aí os carros, olha bem, as pessoas que paravam
paravam de carro e ir lá pegar litros e mais litros, caixas de leite. Uma pessoa que tem um carro, a gente imagina que ela não é tão pobre assim, mas é pobre de espírito, imagina. Então, eu estou dizendo isso porque, morando na roça, passando as maiores dificuldades, a gente morava próximo da rodovia, ali no entroncamento ali do Harmonia Tênis Clube. E ali, antes de ter aquela ponte, aconteciam muitos acidentes. E muitas vezes, lá a carga tombada, a gente via. Eu me lembro agora de uma carga, era um Fusca, estava carregadinho de sombrinhas. E aquelas sombrinhas da moda, porque era só a gente soltava e ela já abria, que chamava de automática, que era assim, era top. Imagina, hoje custa R$5. E naquela época não tinha. E nós não tínhamos. E elas todas esparramadas ali pelo asfalto, e aquele monte de crianças olhando. E aí nós começamos a pegar aquelas sombrinhas e nós colocamos todas dentro do Fusca, do carro, para ajudar a pessoa, que inclusive a pessoa não estava lá porque ela tinha sido socorrida. Então, nós pegamos tudo aquilo e colocamos dentro do carro, e aí depois o guincho veio e levou o carro embora. E ninguém ficou com uma única sombrinha. Agora imagina se isso que a gente viu aí, eles teriam levado o carro embora. Não é? Então, nós éramos pobres, mas nós tínhamos dignidade. O que era nosso, o que não era, não era. Ninguém pegava nada de ninguém, não é? Então, ainda criança, a gente acabava de sair da escola e a gente ia para o córrego, tinham 2 córregos, e que a gente chamava de corguinho, a gente ia para o corguinho tomar banho. Aquele monte de meninos tomando banho, e depois nós íamos jogar bola, depois nós íamos para os pomares, depois a gente, enfim, todas as brincadeiras de criança nós fazíamos. Foi realmente uma infância muito, muito, muito saborosa. O senhor teve aulas de artes, pintores na família? Foi educado familiarmente ou academicamente? E quais são seus mestres na arte? Palmas para Manoel, pessoal. Que está representando a turma da tarde, legal. Bom, ela fez várias perguntas, não é? A primeira? O senhor teve aulas de arte? Não, eu sou autodidata, ou seja, eu aprendi a pintar sozinho. Por quê? Porque lá na roça a gente tinha muitas dificuldades e era impossível continuar estudando. Então, eu achava que uma das maneiras de sair daquela condição de pobreza seria através da arte, não é? E foi através dela, então, que eu consegui a projeção. Pintores na família? Não tem artistas na família. Foi educado familiarmente ou academicamente? Eu acho que foi familiarmente. Os meus pais, o meu pai era semi-analfabeto, a minha mãe era analfabeta, nasceu, viveu todo o tempo na roça, depois, muito tempo aí que veio para a cidade, mas já estava velha, aí já não tinha mais vontade de aprender, não é? Mas tudo o que eu tenho de bons modos, de bons costumes, a maneira como tratar as pessoas, olhar nos olhos, ter carinho pelas pessoas, foram eles que me ensinaram. E quais são seus mestres na arte? Olha, eu tenho vários mestres, assim, eu diria muitos mestres. Brasileiros, por exemplo, e ele morava aqui até muito próximo da gente, Alcides Rosani, que foi uma pessoa que
eu convivi com ele durante muito tempo, e ele já não está mais entre nós. Nós temos em Rio Preto ainda o José Antônio da Silva, que também já não está mais entre nós. Portinari eu gosto muito, Tarsila do Amaral, Tomiotaki, Manabumabe. E fora, assim, a minha maior paixão é Van Gogh. Inclusive, a primeira vez em que eu estive de frente com uma obra dele, primeiro foi no MASP, em São Paulo, e depois, quando eu fui para a Itália, eu vi também, para a França, aliás. E aí, a primeira vez que eu vi uma obra do Van Gogh no MASP, eu comecei a chorar, que as pessoas que estavam próximas vieram ver o que estava acontecendo comigo. Mas foi uma emoção tão grande, mas tão grande, de estar de frente com algo que eu queria tanto ver, não é? Que era, quando eu morava na roça, era uma coisa impossível, imagina, ver uma obra de Van Gogh. E já morando na roça, eu conhecia Van Gogh, porque eu tinha muita vontade de aprender. Eu vinha de bicicleta, dá mais ou menos uma distância de 15 quilômetros da onde eu morava até a biblioteca. Eu vinha de bicicleta para pegar um livro emprestado e voltava 10 dias depois para trazer esse mesmo livro e pegar um outro. Então, eu tinha muita vontade de ler. E é isso, então, que eu recomendo para vocês. Aproveitem, leiam muito, pesquisem, e agora com a internet, com essa facilidade, não percam tempo. Estudem sempre mais e mais para vocês se tornarem, num futuro, pessoas que, por exemplo, eu jamais imaginei, quando morava na roça, quando estava trabalhando na roça, de um dia estar falando com uma plateia tão seleta quanto esta, como vocês. Então, tudo isso foi porque eu estudei, porque eu fui atrás e porque eu busquei e eu desejei me tornar um artista. Como o senhor reagiu às críticas durante sua vida de pintor? É social? Olha, a crítica é meio complicada, porque é o seguinte, o artista, ele é muito egoísta, senão ele não seria artista. E o que é egoísta? É que mexe com o ego, que mexe com a autoestima. Por exemplo, eu estou vendo agora aquela Ingrid, toda encostadinha ali, toda dengosa, e ela deve ser assim, quando vai numa festa, ela deve assim passar um perfuminho, colocar um vestidinho lindo, colocar um sapatinho, colocar, às vezes, um marquinho no cabelo, uma coisa assim, não é isso? Então, para quê? Para ficar bonita, né? E todo mundo tem isso, todo mundo quer. Agora, imagina eu chegar para ela e falar assim, Ingrid, mas você está feia. Quer dizer, é uma crítica que eu estou fazendo, uma crítica que desconstrói. Eu não sei se tem crítica que constrói, mas quando alguém fala assim, Ingrid, nossa, mas você está linda hoje. Você se sente, não é? E agora quando eu falo, Ingrid, mas hoje você está caidinha. É ruim, não é? Então, a crítica é isso. A gente nunca aceita a crítica. Embora eu tenha assim, o privilégio de... Eu acho que eu nunca ouvi uma crítica negativa quanto à minha obra. Alguém pode até falar, mas não quando eu esteja presente. Né? E eu sei que as pessoas falam, que as pessoas criticam, mas não diretamente para mim. Qual parte da sua vida profissional foi mais difícil? Olha, foi difícil quando eu deixei a roça e vim para a cidade para entrar para a Polícia Militar. Daqui eu fui para trabalhar em São Paulo, no ano de 1977, ainda a cidade maior que eu conhecia era Rio Preto. E depois cair em São Paulo, para mim foi meio traumático. Mas, enfim, tinha que sobreviver, tinha que manter a família. E aí
a gente se adapta. Como tudo na vida, a gente acaba se adaptando. E como se divertia na infância sem brinquedos? Você tem uma obra favorita? Pois é, aí que as pessoas se enganam. Nós tínhamos muitos brinquedos, porque nós mesmos fazíamos os nossos brinquedos. Diante daquela dificuldade, a gente jogava bolinha de gude. Claro que não é hoje estar no celular e conectado no mundo, com o laptop, com o outro, como é que chama? O tablet e tal, enfim. Mas as brincadeiras que nós fazíamos eram brincadeiras de interagir. Nós interagíamos, né, com os meninos e com as meninas, brincadeiras de pique, brincadeiras de salva-pega, brincadeiras, enfim, uma série de brincadeiras onde todos participavam. Ainda outro dia no shopping, eu vi lá no próximo do McDonald's, tinha lá uma mesa com 4 meninas, e as meninas, elas se comunicavam com outras pessoas fora, e entre elas mesmo não estava havendo comunicação, porque elas estavam só no celular ali teclando. Então, há uma grande diferença da minha infância com a infância de hoje. Mas eu também fico imaginando que se nós tivéssemos celulares e tivéssemos tablets e tivéssemos computadores, naquela época e ainda morando na roça, nós também estaríamos usando. O senhor sempre fala que e faz questão de ser caipira. O que é ser caipira? Oxa! Muito legal. Parabéns aí ao pessoal. Você está representando. Palmas, palmas. Quem daqui acha que é caipira, levanta a mão. Ótimo, ótimo. As professoras lá não? Não são caipiras, não? Não? Não ali? Não? Bom, quem daqui, pessoal, dos alunos, professores, é de São Paulo? Paulista. Então, de São Paulo, a professora é de São Paulo? Capital. De São Paulo, capital. Você é de São Paulo? Não? Quem é do litoral, de Santos, Baixada Santista? Quem é? Baixada Santista? Bom, seu nome? Então, olha, quem nasce no litoral é chamado de caiçara. Quem nasce na capital são chamados de urbanos. Em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, quem não é nem do litoral e nem da capital, nós somos todos caipiras. Sim. Não, não aquele caipira do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, aquele tonto, aquele preguiçoso, aquele indolente. Não. Caipira é uma região. A nossa região foi denominada de caipira. Volto a dizer, não aquele caipira do Monteiro Lobato. Olha, se nós formos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e gritar, tem algum gaúcho aqui? Com certeza, todos baterão no peito e vão dizer, nós somos gaúchos. No Pantanal, e eu estive lá no Pantanal e eu perguntei se ele era pantaneiro, ele falou, sim, eu sou pantaneiro, com maior orgulho. Se nós formos no norte e se perguntarmos do sertanejo, eles vão bater no peito e vão dizer que são sertanejos com maior orgulho. Então, nós somos caipiras, sim, com maior orgulho.
É isso, então palmas para nós que somos caipiras. A nossa região é uma das regiões mais lindas do Brasil, é uma das regiões mais ricas do Brasil. A nossa cidade é a segunda cidade melhor no Brasil para se viver. Então, para que ter vergonha de ser caipira? Nós todos somos caipiras, ok? Eles são boa parte dessa obra trata de temas como a religiosidade, temas populares e ambiente campestre. Por que razão desses temas? Da religiosidade e do tema campestre? Olha, o caipira, ele é muito religioso. Então, para fazer uma homenagem ao caipira, e que eu estou sempre falando do caipira, inclusive, o ano passado eu editei um livro que chama Clara, que a professora falou aqui, Clara, um romance caipira, falando de uma história acontecida na nossa região sobre o caipira. As crônicas que eu escrevo no Diário da Região, inclusive a última foi domingo, também falando do caipira. Então, o caipira, ele está na minha vida como eu estou na vida do caipira, você entendeu? Então, é uma homenagem que eu faço. E quando eu pinto também os motivos regionais, que são as nossas paisagens, as colheitas, as plantações, são reminiscências, ou seja, são lembranças de um passado que não volta mais e que eu faço aquilo como uma maneira de manter viva na memória das pessoas aquelas imagens, porque aquelas paisagens de outrora não existe mais. Não tem mais as plantações de arroz, plantação de café, todas as plantações que existiam na nossa região não tem mais. Então, é uma maneira, pintando-as, eu estou preservando. Quando você vai pintar o quadro, dá alguém em mente ou vai ficando vai curtindo o desenho? Olha, muitas vezes não tem nada na cabeça, nem minhoca não tem, não é? E aí, mas você tem que ficar ali e você não pode deixar para depois. Você está ali, não tem ideia, você fica ali junto do quadro, vai, toma um café, volta, senta, tenta, não sai nada, você ouve uma música e você volta a tomar café, e aquilo, até que uma hora parece que a gente é como se fosse um grande novelo que está desmanchado de linha, né, aquela coisa, e a gente vai lá e pega um fiozinho da meada e começa a puxar. E aí ela começa a brotar e as imagens começam a vir. Esse é um ponto. Às vezes não. Às vezes a paisagem já está, a imagem já está na cabeça e é só colocar para fora. Tá bom? O senhor se diz ser um pintor primitivista. O que é ser um pintor primitivista? Eu fiz uma pós-graduação sobre artes, e aí quando os professores adentravam a sala para dar aula, e aí alguém comentava, ou eles já vinham sabendo que eu estava lá, né? E aí a aula ia para metade, porque começava com perguntas, enfim. E aí no final do curso da pós-graduação, a minha orientadora disse, olha, Jocelino, porque os professores perguntavam aonde é que eu me encaixava, qual era o meu estilo de arte, não é? E eles falavam do primitivo e falavam do acadêmico, enfim, de todas as tendências. Então, o meu TCC foi sobre a minha busca fundamentada onde eu me enquadrava. 150 páginas depois, eu cheguei à conclusão de que eu não tenho ainda uma classificação. Eu espero que num futuro alguém possa classificar. Eu passei pelo próximo do primitivismo, permeia o primitivismo,
E o primitivo, pessoal, o primitivo é quando os homens da caverna pintavam. Os de agora, os de hoje, eles pintam a exemplo dos primitivos. Então, são primitivistas. Então, eu não sou primitivista, nada contra quem até porque eu mostrei isso, né? Falando, escrevendo e fazendo comparações, porque a minha obra tem profundidade, tem perspectiva, enfim, tem uma série de coisas que o primitivo não tem, né? Volto a dizer, então, nada contra, mas a minha obra, hoje, ela não tem uma classificação de nada. Juscelino, mais uma vez, obrigado por estar presente em nossa escola. E agora eu gostaria de chamar a professora Ana Luísa, que também é uma artista, e ela está representando o corpo docente, todos os funcionários da escola e os alunos, com um presente que ela mesma confeccionou. Oh! Palmas, professora Ana Luísa. Obrigado. Quero que você Segura. Oh! A frente aqui. Olha que lindo, pessoal. Palmas para a professora Ana Luísa. Nossa, muito legal. Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu não tinha ideia que a minha manhã seria tão emocionante quanto... Eu sabia que eu vinha para cá, que ia ter um café da manhã, que ia falar com os professores, que ia falar com vocês, falar com os funcionários e tal, mas que manhã maravilhosa. Eu posso dizer que eu poderia morrer hoje e que eu morreria muito feliz. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, professora Aida, obrigado, professores, obrigado, vocês, alunos.